Vamos ver agora uma segunda versão do Teorema Fundamental do Cálculo, que é a versão que nos explica como calcular integrais de uma maneira mais fácil. Então, primeiro, seja f uma função contínua em um intervalo AB. A função tem que ser contínua. Então, a integral, este número, que é a integral entre a e b de f de x, pode ser calculado calculando este outro número, f de b menos f de a, onde f é qualquer primitiva de fzinho. F é uma função que, ao derivá-la, me dá fzinho. Então, isso significa que o problema de calcular uma integral vai ser reduzido ao problema de encontrar uma primitiva. Tá? O problema de calcular uma integral, de fato, é equivalente ao problema de encontrar uma função f grande que, ao derivá-la, me dá fzinho. Vejamos uma demonstração deste fato. Bom, seja f, então, uma função que, ao derivá-la, me dá fzinho. Tá? A derivada de f grande dá fzinho. Ou seja, f é uma antiderivada de f, como se fala às vezes, ou também se fala que f grande é uma primitiva de fzinho. Tá? Sabemos, por um dos corolários mostrados no capítulo 4, que duas antiderivadas diferem por uma constante. Ou a mesma coisa, duas primitivas de uma mesma função diferem por uma constante. Então, nós sabemos que a derivada de f grande é fzinho. Tá bom? Mas sabemos, pelo teorema fundamental do cálculo, pela versão 1 do teorema fundamental do cálculo, que se derivamos esta função, que é uma função de x, se derivamos esta função, também chegamos em f de x. Portanto, esta e esta são duas primitivas de fzinha. E pelo corolário, elas diferem por uma constante. Tá? Então, escrevemos como esta é integral. Resulta que essa integral, que é g de x, é f de x mais uma constante. Tá? Mas, em particular, observem que quando calculo, quando x igual a a, em particular, quando x igual a a, temos que a integral entre a e a de f de t, t é zero, este lado é zero. E isto aqui dá f de a, calculando quando x igual a a. Portanto, c é menos f de a. E, portanto, a integral entre a e x de f de t de t é f de x menos f de a. Porque calculé que este c era menos f de a. ¿Tá? Y en particular, cuando x igual a b, a integral entre a y b de f de x é f de b menos f de a. Tá? Isto é a fórmula que queríamos demonstrar. Bom, então, o ponto todo está em que duas primitivas, estas funções, ambas, al derivarlas, tá? Al derivarlas ambas, dan fzinho. Então, elas diferem, a diferença entre elas é uma constante, tá? E uma, esta aqui era a integral exatamente. Tá? E foi possível calcular o valor da constante, que me deu menos f de a. Constante me deu menos f de a. Tá? Bom, mas então vamos aplicar esse teorema a alguns exemplos. Por exemplo, calcular a área sobre a parábola y igual a x ao quadrado de 0 a 1. Bom, nós já tínhamos feito isto. Vou ensinar aqui. Aqui está a parábola. Então, esse aqui vai ser... vou passar isto no azul. 1, 0 e 1. E queremos calcular esta área aqui. Tá? Aqui é y igual a x ao quadrado. Queremos calcular essa área. Então, resulta que a função fzinho é x ao quadrado, da qual eu quero calcular uma primitiva. Queremos calcular uma função que al derivarla me dê x ao quadrado. Resulta que 1/3 de x ao cubo é uma primitiva. Isto é uma primitiva.
Porque al derivar un tercio de x al cubo da x cuadrado. ¿Tá? Por tanto, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, esta integral é calcular f de 1 menos f de 0. Mas esto me da, con x igual a 1 me da 1 al cubo sobre 3, y con x igual a 0 me da 0 al cubo sobre 3 y me da un tercio. Por tanto, esta área aquí era un tercio y ya fue calculada usando a definição da integral. Tá? Uma anotação importante é que nós denotamos, esta é uma anotação importante, nós denotamos f de 1 menos f de 0 es denotado como f de x calculado entre 1 y 0. ¿Tá? Esta es una anotación para simplificar. Significa f de 1 menos f de 0, que fue lo que fue calculado aquí. ¿Tá bom? Otro ejemplo será esta integral. Calcular la integral de 1 sobre x de x entre 3 y 6. Tá? Então, a funçãozinha que temos é esta. É 1 sobre x. Aquí está, aquí en la integral. 1 sobre x. Queremos calcular una primitiva. Resulta que una primitiva de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x, esta función. Porque al derivar esta función, derivando, voy a llegar aquí. Eso fue demostrado en el capítulo 4, no, en el capítulo 3, perdón, que a derivada del logaritmo de valor absoluto de x daba 1 sobre x. ¿Tá? X no puede ser 0. Bom, então, quando eu vou calcular essa integral, pelo teorema fundamental do cálculo, eso me da el logaritmo de x, que es antiderivada calculada entre 6 y 3. ¿tá? Y no preciso valor absoluto, porque x está entre 3 y 6, o valor absoluto de x es igual a x. ¿tá? Valor absoluto de x da x, porque x ya es positivo. Eso da logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Só que por la propiedad del logaritmo, eso da logaritmo de 6 sobre 3, que es el logaritmo de 2, que es aproximadamente 0,69. Tá? Então, vemos que calcular essa integral foi simplesmente calcular o logaritmo entre 6 e 3. Tá? Bom, voltamos ao teorema fundamental do cálculo para resaltar dois fatos. Bom, o teorema fundamental do cálculo, a parte 1, afirma que se eu defino esta função, esta é uma função de x, tá? Sempre lembrar, esta integral depende de x, isto é uma função de x. Então, a derivada dessa função é o que está dentro. Que se eu derivo esta função, a derivada disto me dá a função que está aqui dentro calculada em x. Essa é a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. A parte 2 é que a integral de f de x entre a e b é f de a menos f de b. Tá? Onde f é qualquer primitiva. Tá? F é qualquer primitiva de f'. Qualquer função que al derivarla me dé f'. Posso escolher qualquer. Este número no va a depender da primitiva que escolher. Tá? Bom, então, em particular, calculemos aqui, por exemplo, mais um exemplo. A integral entre 0 e b de cosseno de x de x. Tá? Então, uma primitiva de cosseno é seno. Porque a derivada de seno dá cosseno. Então, é seno calculado entre b e 0. Dá seno de b menos seno de 0. Mas seno de 0 é 0. Dá seno de b. En particular, tomando b igual a pi sobre 2, nos tenemos que esto nos da seno de pi sobre 2 aquí, que da 1. Entonces, cuando integramos, esto nos da seno de pi sobre 2, que va a dar 1. Entonces, realmente, a área embaixo da função cosseno entre 0 e pi medios é 1. Tá? Vamos ter área 1 aqui. E aí já se vê, então, a importância do teorema fundamental do cálculo, que seria muito difícil calcular esta área sombreada aqui. Seria muito difícil calcularla usando a aproximação por retângulos. Tá? Tendría que calcular un límite cuando el número de rectángulos tiene infinito. Sería bastante difícil con el teorema fundamental do cálculo inmediato porque seno de pi medios é 1. Bom, vamos ver agora 5.4. Então, vamos definir agora um objeto, e isso vai criar alguma confusão, que
é a integral indefinida. A integral indefinida é esta integral onde não temos limite de integração, tá? Este símbolo cria um pouco de confusão, porque este símbolo representa todas as funções. Esta integral indefinida, sin límite de integração, é o símbolo que representa o conjunto de todas as primitivas de fzinho. Todas as funções que, ao derivá-las, me dão fzinho. Tá? Então, vou lembrar que isto não é um número, isto é um conjunto de primitivas. Tá? Em particular, por exemplo, esta integral indefinida representa estas funções. Isto é uma família de funções, porque a constante C aqui é um parâmetro. Então, variando o parâmetro C, me dá todas as possíveis funções, que ao derivá-las, me dão x quadrado. Tá? Que ao derivá-las, me dão x quadrado. Então, podemos escrever esta notação confusa. Isto é um número, porque é uma integral definida entre A e B. Esse número se calcula como? Pegue uma função daqui. Este é um conjunto de funções. Pegue qualquer uma delas, que será uma primitiva, e calcula entre B e A. Tá? Então, repetindo, este símbolo aqui não é um número, este símbolo representa todas as primitivas de x ao quadrado. Tá bom? Bom, então o problema de calcular uma integral virou problema calcular uma integral definida, virou problema de calcular uma primitiva. Então, quando escrevemos este símbolo, estamos buscando por funções que, ao derivá-las, me dão secante quadrado. É bom lembrar, então, que a derivada da tangente é secante quadrado. Isso foi demonstrado no capítulo 3, na parte das funções trigonométricas. A derivada da tangente é secante quadrado. Lembre que a secante de x é, por definição, 1 sobre o cosseno de x. Tá? Bom, então, o problema, então, de calcular antiderivada virou problema de calcular primitivas, e então nós temos uma tabela de primitivas, tá? Então, observe que, bom, uma função que ao derivá-la me dá uma constante k, é kx mais z. Tá? Estas são as primitivas, estas são as funções que ao derivá-las me dão k. Esta é importante, uma função que ao derivá-la me dá x elevado a n. É x a n mais 1 sobre n mais 1. Estas funções, ao derivá-las, dão x a n. Então, o processo de integral é o contrário da derivação. Na derivação, restava 1 no exponente, né? Na integração, soma 1 e divide por n mais 1. Tá? É o contrário da integração. Só que isto vale para n, e isso é importante. Isto vale para n diferente de menos 1. Porque se n fosse igual a menos 1, aqui daria 0. E não pode dar 0. Então, para n igual a menos 1, temos x a menos 1, que é 1 sobre x. Para 1 sobre x, temos uma fórmula diferente. As primitivas de 1 sobre x são logaritmo do valor absoluto de x mais constante. Tá? Então, 1 sobre x não se faz por este procedimento aqui, sino que a primitiva de 1 sobre x é logaritmo do valor absoluto de x mais constante. Uma primitiva exponencial é a exponencial mais constante. Uma primitiva do seno é menos cosseno, porque a derivada de menos cosseno dá seno. Uma primitiva do cosseno é seno, porque a derivada de seno dá cosseno. Uma primitiva de secante quadrado de tangente mais constante, porque ao derivar isto, a derivada de tangente mais constante dá secante quadrado. E por aí vai, temos uma tabela enorme de funções e primitivas, tá? Então, lembrando sempre que este símbolo significa buscar as primitivas. Bom, vamos nesta aula terminar mais algumas integrais. Então, vamos usar as propriedades da integral para calcular uma integral. Vamos calcular uma primitiva, perdão. Calculemos uma primitiva de esta função. 10x a 4 menos 2 secante quadrado de x. Então, buscar uma primitiva disto é buscar a primitiva de esta
O sea, vamos a buscar a primitiva. Buscamos uma primitiva de esta sozinha e buscamos uma primitiva de esta sozinha. Então, fazemos igual que fazemos na integral. A constante 10 vai para fora e buscamos uma primitiva de x a 4. A constante 2 vai para fora, menos 2, e buscamos uma primitiva de secante quadrado. Una primitiva de x a 4 es x a 5 sobre 5 multiplicado por 10, ¿eh? Y una primitiva de secante cuadrado de tangente más una constante. Se coloca una única constante, ¿tá? Porque na verdade, esto aquí me daría una constante C1 y esta otra me daría una constante C2 y yo tendría que sumarlas. Más se coloca una única constante C, ¿tá? Y aquí se simplifica, da 2x a 5 menos 2 tangente x más constante. Estas son las funciones que al derivarlas dan este monstruo aquí, ¿tá? Y observe que esto aquí es una familia de funciones. Son estas funciones, los gráficos de estas funciones son, si usted va variando a constante C, esos gráficos varían, si a constante C es positiva, se mueven para cima y si a constante C es negativa, se mueven para abajo. Entonces, esto representa una familia de funciones. Todas estas funciones, al derivarlas, me dan esta función que está aquí dentro. ¿Tá? Son las primitivas de esta función. Lembre que duas primitivas diferem por uma constante. Aqui seria C o valor. Elas diferem por uma altura constante. Bom, outro exemplo que nós fizemos em uma aula passada foi calcular a área embaixo, em um gráfico, abaixo do gráfico de x ao cubo menos 6x. Esta área me dava negativa e esta área me dava positiva. E a integral era a1 menos a2, que dava menos 6,75. Esta integral fue calculada usando somas de Riemann y tomando límite cuando n tende a infinito. Mas aquí podemos hacerla fácilmente porque una primitiva de x al cubo es x a 4 sobre 4. Y una primitiva de 6x es 6x al cuadrado sobre 2. Porque al derivar x al cuadrado sobre 2 da x. Por 6 da 6x. Y esta primitiva tenemos que calcularla entre 3 y 0 porque esta era una integral definida. Este era un número por ser una integral definida. Calculamos eso, metemos cuando x es igual a 3, aquí y aquí, y metemos cuando x es igual a 0, aquí y aquí, y eso me da exactamente menos 6,75 como fue calculado antes. ¿Tá? Bueno, este ejemplo rápidamente solo para ilustrar qué hacemos. Esto parece una integral muy complicada aquí. Tenemos que encontrar una primitiva de esto. Va a ser muy fácil, simplemente divide con t cuadrado aquí, divide con t cuadrado aquí y divide con t cuadrado aquí. Y se simplifica mucha cosa porque al dividir aquí da 2t cuadrado sobre t al cuadrado. Se cancela, se cancelan los t al cuadrado, da 2 aquí. Cuando aquí también se cancelan los t cuadrados, da t a un medio que es a raíz de t. Y aquí da menos 1 sobre t al cuadrado, ¿tá? Que da t a menos 2. Entonces, una primitiva de 2 es 2t, porque al derivar 2t da 2. Una primitiva de raíz de t a un medio, es 2 tercios de t a 3 medios. Porque sigue la misma regla, t a un medio de t, ¿cuál será una primitiva? Esto es t a un medio más 1 sobre un medio más 1. Más constante, ¿tá? Mas esto es igual a t a 3 medios dividido por 3 medios. Más constante. Mas observen que esto puede ser escrito como esto, ¿tá? Porque multiplica, cuando está dividiendo por 3 medios, multiplica por lo inverso de este, multiplica por 2 tercios. Y una primitiva de t a menos 2, podemos hacerla aquí. Vamos a hacerla en verde. Una primitiva de t a menos 2 es t a menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Tá? Más constante. Então,
Esta a primitiva de esta aquí me da menos 1 sobre menos t. Este menos es la fórmula. Da 1 sobre, esto al final de cuentas, cuando yo resuelvo esto aquí, esto da menos 1 sobre t más constante. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece aquí? Primitiva. ¿Ya? Observen que solamente cuando exponente menos 1 que no puedo hacer este proceso. Cuando exponente menos 2, puedo calcular la primitiva usando esta fórmula aquí. T a menos 2 o x a menos 2 es x a menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Tá? Únicamente cuando aquí es menos 1 que 1 sobre x, que no podemos usar esa fórmula. Bueno, entonces tenemos este monstruo, ejercicio, calcular eso cuando t igual a 9, cuando t igual a 1, da 32 más 4 novenos. ¿Tá? Parecía una cosa difícil de calcular, mas no fondo era só escreverla de una forma adecuada. Bom, uma outra coisa importante aqui é o teorema de variação total, que é o seguinte: se eu integro a derivada, então, quando eu vou integrar esta função, isto é a derivada, busco uma função que al derivarla me dê esta, pues é a própria f, né? A própria f calculada entre b e a. Então, esta função al derivarla me dá esta. Então, por definição, isto dá isto aqui. Então, isso se explica, se costuma falar dizendo o seguinte, que quando você integra a taxa, a integral da taxa de variação, a integral da taxa de variação dá a variação total. Seguinte sentido, suponha que você está saindo, velhinha T a velocidade com que está saindo água de um reservatório. Esta é a velhinha T, é a velocidade. Tá? Quando eu integro esta velocidade entre T1 e T2, por esta fórmula acima, me dá V de T2 menos V de T1. Isto é o volume de água que saiu do tanque entre T1 e T2. Esta é a variação total do volume. Tá? Estamos integrando, isto que representa a velocidade com que está, o volume está diminuindo no tanque, digamos. Suponha que isso aqui é negativo. Esta velocidade. Quando integro isso, me dá esta diferença que é o volume total de líquido que saiu. Tá? Então, quando a gente integra a velocidade de alguma coisa, dá a quantidade total. Tá? Mas aqui temos que ter cuidado. Por exemplo, pense que este gráfico aqui representa a velocidade de um carrinho, tá? A velocidade no tempo. Tá? Aqui não temos distância, velocidade. Tá? Então, o que significa este gráfico? Significa, vamos supor que en este tempo T1 estou aqui, em 0. Estou aqui em tempo T1, tá? Estou aqui em 0. Então, a velocidade aumentou, então o carro acelerou, tá? O carro acelerou, a velocidade está aumentando. Chegou até um ponto aqui, neste ponto a velocidade começou a diminuir, o carro foi parando. O carro aqui está parando. Então, primeiro acelerou, em um ponto começou a diminuir, até que a velocidade se tornou negativa. ¿Qué significa? Acelerou, aqui começou a diminuir. Bom, a velocidade foi zero no ponto. Aqui neste ponto a velocidade foi zero. E aí se tornou negativo, o carro voltou. Voltou acelerando negativamente. Depois diminuiu e depois a velocidade voltou a ser zero. Voltou a parar. E aí a velocidade se tornou positivo, o carro foi para lá. E aqui neste ponto, temos então, depois de tudo isso, o tempo T2. Então o carro foi, voltou e voltou. Então, esta integral me dá o deslocamento do carro. A integral me vai dar a distância de aqui até aqui. Tá? Este número D é a integral entre T1 e T2 de V de T de T. Embora o carro fez isto, trim, 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 tá? Isso me dá o deslocamento do carro.
Mas se eu integro o valor absoluto da velocidade, ela sempre vai ser positiva. Isso me dá a distância total percorrida, tá? Se eu integro o valor absoluto, esta parte passa para cima. Fica aqui. E quando integre isso, me dá a distância total percorrida. Ou seja, me dá toda a distância sem importar se o carro foi para trás. Tá bom? Então, é uma coisa importante que temos que entender. Então, que quando integramos a velocidade, me dá o deslocamento. Quando integramos o valor absoluto da velocidade, me dá a distância total percorrida pelo carro. Bom, vamos deixar para a regra de substituição para a próxima aula. E vamos para